Bom, pessoal, vamos dar uma olhada aqui e começar então a nossa revisão anual de física, certo? Assim, gente, é muito conteúdo que tem para a gente estar dando uma olhada. Eu vou tentar compactar basicamente um ano de aula em apenas uma única aula. Assim, vocês vão conseguir ter uma noção, mas é de fundamental importância que ao longo dessa semana você se debruce em cima dos livros ali, do seu caderno, com as anotações que você foi fazendo ao longo do ano, para que você consiga dar uma ênfase muito ampla. Aqui vai ser algo mais generalizado por cima, mas assim, é de fundamental importância que você consiga estar estudando e levando a sério ao longo desse ano, certo? Então, assim, muito cuidado, muita atenção na hora de estar fazendo isso, que é o contexto que a gente precisa estar trabalhando para fazer a coisa de uma maneira adequada. Então, assim, eu vou estar finalizando, essa aqui vai ser a última aula que eu vou dar para vocês ao longo do ano. Então, assim, muita atenção na hora de vocês estarem estudando, certo? Tendo dúvidas do conteúdo, vão mandando no chat, mas de antemão, eu já vou avisar vocês ali que eu não vou parar a aula ali para estar avançando ali respondendo dúvidas. Eu vou tentar responder as suas dúvidas ao longo da aula mesmo, certo? Mande suas dúvidas, não deixe de mandar, mas dificilmente eu vou responder elas ali na forma de áudio, porque eu tenho uma linha de raciocínio e eu preciso seguir ela do começo até o fim. O que a gente vai ter aqui, ó, para estar trabalhando, pessoal, alguns componentes ali que são os mais fundamentais na física, que vai ser a cinemática, dinâmica, leis de Newton, queda livre, lançamento oblíquo e energias, certo? Então esse aqui é um panorama generalizado do que a gente vai estar vendo agora nessa aula de revisão, beleza? Então vamos avançar. O primeiro contexto que a gente vai ter aqui é a cinemática. Para a gente configurar de maneira bem adequada, vamos entender o que é uma noção de distância. Então, a gente pode caracterizar o movimento ou a mobilidade de um corpo quando você sai de um ponto inicial e avança até um ponto final, ou você vai ter um ponto de partida e um ponto de chegada. Essa configuração ali, você vai ter assim, um certo deslocamento que a gente pode pegar como referência ali, o ponto de partida e o ponto de chegada. Percebam que você vai ter dois alinhamentos distintos, um em preto, um em vermelho. Imagina que você está saindo de Curitiba, está avançando até o litoral, aonde um desses caminhos você vai definir que é pela BR-277, o outro caminho você vai pela Graciosa, certo? Então, assim, você vai sair de Curitiba, você vai chegar sim no litoral, mas você pode fazer caminho diferente ao longo desse processo. Então, o que, que você vai ter como configuração distinta para estar trabalhando ali? Essa ideia de deslocamento vai ser a configuração que você vai ter para estar vinculando essa informação. Quando a gente começa a estar analisando isso, a gente começa a perceber que existem na física umas grandezas que a gente chama de fundamentais, tá? Dentre elas, o que vimos? Comprimento, que é definido em metro, tá? Massa, que é definida em quilograma, tempo, que é definido em segundo. Em química, possivelmente, vocês viram ali quantidade de matéria, tá? No segundo ano, vocês vão ver ali temperatura, que é definida em Kelvin, talvez alguma coisa sobre luminosidade, que é definida em candela, e no terceiro ano vocês vão ter a última análise ali, que é corrente elétrica. Então, é isso que a gente vai ter ali. Se vocês não viu todas, não se preocupe, porque assim, isso é gradual, que você vai estar vendo do seu conteúdo, tá? O que a gente vai ter aqui, ó, a cinemática, pessoal, eu dividi em duas partes, tá? Mas são três. Aqui, ó, a gente vai ter movimento retilíneo uniforme, que a velocidade é constante. A gente vai ter movimento retilíneo uniformemente variado, cuja aceleração é constante, haverá taxa de mudança da sua velocidade ao longo do processo, e isso é uma coisa que vai estar ocorrendo, mas a gente também vai conseguir estar analisando ali com a ideia do movimento circular uniforme. Porém, este não vai estar sendo vinculado nesse nosso sistema, a gente não vai estar trabalhando com ele, pelo menos a disciplina. Não é menos importante que os demais, mas a gente tem outros conteúdos ali que a gente pode priorizar além do movimento circular uniforme. O que a gente vai ter aqui, ó, quando a gente analisa a velocidade, então é distância dividida pelo tempo. Quando eu vou analisar a velocidade média, é distância dividida pelo tempo. Ué, mas como assim? Qual que é a diferença? Quando você analisa a velocidade, é uma certa distância, você não leva em consideração tempo que fica parado. Quando você leva em consideração a velocidade média, isso também é levado em consideração. Então, vamos dizer assim, se você vai fazer um deslocamento de Curitiba até Foz do Iguaçu, e esse deslocamento demorou de maneira
contínua, só horas de trânsito, 8 horas, então isso vai fazer parte da sua velocidade. Se você parou num posto ali para abastecer, se você parou no hotel para dormir, isso vai ser tudo computado na sua velocidade média. Então, o tempo de parada também é levado em consideração, certo? Então, por isso tem que estar atento com essas configurações ali, esse tipo de elemento. Mas qual que é a diferença que a gente vai ter aí? Então, por isso a gente tem essas análises aí, certo? Velocidade instantânea, pessoal, quando a gente vem a dar conta do que é velocidade instantânea, na verdade, assim, você não precisa estar fazendo análise em movimentos que antecedem uma configuração ou que você vai estar fazendo com que ele desloque além do que é um ponto de referência. E esse ponto de referência que eu quero dizer para vocês ali são lombadas eletrônicas. Então, assim, você não precisa saber necessariamente como que vai ser a configuração que você vai ter da sua velocidade antes ou depois dessa lombada eletrônica. O que importa nesse contexto é velocidade naquele local. Por isso, velocidade instantânea. Então, ali eu peguei uma rua de um bairro de Curitiba, certo? E ali à direita peguei a descida da serra, que a gente tem ali avançando para o litoral. Então, quando a gente começa a fazer esses tipos de avanços, a gente começa a fazer essas configurações ali, galera. E quando eu começo a perceber essas atuações que a gente tem, eu vou ter ali a ideia das unidades de medida do sistema internacional. Ele acaba trabalhando ali com metro por segundo. Entretanto, aqui no Brasil a gente utiliza quilômetros por hora, Estados Unidos milhas por hora, a Marinha usa nó e assim vai. De uma maneira generalizada, a gente pode pegar aqui, ó, que para fazer a conversão de quilômetro por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6 e para fazer o avanço de metro por segundo para quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6. Isso quer dizer que um veículo que se desloca 20 metros a cada intervalo de tempo de 1 segundo, se ele mantiver esse movimento ao longo de 1 hora, ele percorrerá uma distância total de 72 quilômetros. Então é isso que a gente tem nas unidades de medida. Em contrapartida, um veículo que se desloca a uma velocidade de 108 km por hora, ele se desloca a 30 metros a cada intervalo de tempo de 1 segundo. Tá? Bom, quando a gente tem essas partes ali, o que é importante também é fazer uma leitura e uma interpretação gráfica para que você consiga entender certinho o que está acontecendo, as formas de atuação, a interpretação que você consegue estar trabalhando desse componente e aí vincular essas informações para fazer uma leitura adequada. Então, assim, ó, esse gráfico ele pode estar trabalhando ali ó, com a ideia de posição pelo tempo, certo? Ele pode ser um gráfico decrescente assumindo uma velocidade negativa. Ué, professor, mas existe velocidade negativa? Não, não tem. O que acontece é que você pode fazer um movimento que seja contraditório à trajetória que você quer seguir. Por exemplo, você quer sair de Curitiba e você quer avançar para São Paulo, mas você erra o caminho, você faz a trajetória de Curitiba a Porto Alegre, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nesse caso, o que acontece ali? Você quer ir para São Paulo, daí de repente está indo para Porto Alegre, sentido completamente contraditório, por isso o sinal de menos, ok? Em contrapartida, se você quer ir para São Paulo e realmente você vai, então você consegue fazer um movimento que a gente chama de progressivo. O que eu quero que vocês peguem como referência, ó, percebam que a escala da posição está se mantendo constante e do espaçamento de tempo também está se mantendo constante. E nessa ideia, o que a gente vai ter como configuração? Se você for pegar e dividir posição pelo tempo, então o valor sempre vai ser o mesmo. Ó, 10 por 2 vai dar 5, 20 por 4 vai dar 5 e assim sucessivamente. Percebam que nessa situação, o que a gente vai ter ali, ó, sempre o resultado vai ser o mesmo. Isso garante uma condição do MRU, movimento retilíneo uniforme, certo? Porque a velocidade está se mantendo constante enquanto a posição está variando e o tempo está variando. Porém, estão variando a mesma proporção, ok? Nesses casos aqui, ó, a gente pode ter também outro tipo de gráfico, ó, perceba ali que é velocidade em função do tempo, tá? E aqui é importante que você analise ali as unidades de medida, ó, quilômetros por hora, tempo em hora, beleza? É compatível. Ali, se a velocidade estiver em metro por segundo, o tempo estiver em segundo, beleza? É compatível, então sempre atentos com isso, tá? Agora aqui, ó, a gente vai ter um outro gráfico, a posição está em quilômetro, o tempo está em segundo. Tá vendo que não bate? A coisa não orna muito bem. Então, assim você consegue ter uma configuração um pouco distinta, então não está batendo as informações. Mas aqui, ó, vamos pegar um gráfico desse, posição pelo tempo, tá? A posição ele pode aparecer em alguns materiais didáticos como letra S, outros materiais pode ser definido como letra X.
mas é a mesma coisa. Mas vamos fazer uma análise do ponto A para o ponto B. Percebam que a gente vai ter a configuração inclinada, e a configuração inclinada nesse tipo de gráfico determina o movimento. Então, eu vou ter um movimento que é progressivo, porque eu estou avançando cada vez para o valor mais positivo do x, ali em cima. Tá? O que acontece? Do ponto B para o ponto C, então percebam que ele estabilizou. Só que ele estabilizou na mesma posição. Isso quer dizer que esse veículo está parado. Algo aconteceu. Ou ele está parado por causa de um trem, um semáforo fechou, alguma coisa aconteceu que daí, um congestionamento. Então, assim, algo aconteceu e ele está parado. Do ponto C para o ponto D, percebo que mais uma vez está tendo aumento. Então, isso quer dizer que o movimento ele é definido como progressivo para essa configuração. Entretanto, em contrapartida, ali do ponto D para o ponto E e do ponto E para o ponto F, a gente vai estar avançando ali no meio dessas configurações também. Então, o que a gente vai ter ali? Mais delineamentos que a gente acaba trabalhando, e a gente vai perceber que dessa vez o movimento é retrógrado. Qual que é a diferença? O progressivo, eu estou me afastando cada vez mais do zero. No retrógrado, eu estou me aproximando cada vez mais do zero, certo? Então, essa é a referência mais básica que a gente vai ter ali. E o tempo, pode perceber que ele está correndo. Se a gente fosse fazer uma análise da velocidade média, a gente ia ter que fazer ele a partir do zero, tá? Do tempo até o tempo total. E ali eu ia ter que fazer a distância percorrida na subida e também na descida. Ah, mas eu vou ter que computar o intervalo BC? Vai. Isso acaba aparecendo também na ideia da velocidade média. Tá? Tempo em repouso reduz a velocidade média de maneira gradativa. Tá? Então, sempre atentos com isso. O que a gente vai ter aqui, mais uma vez a configuração que a gente acaba trabalhando ali, do gráfico da velocidade pelo tempo, vai ter dar uma certa área. E essa área vai ser exatamente igual à distância percorrida. Tá? Então, é isso que esse gráfico está querendo trazer de informação. A partir dessa ideia, vamos vincular a ideia desse exemplo, esse exercício ali, onde ele quer saber a distância percorrida por esse veículo. Perceba o gráfico, velocidade em função do tempo, quilômetro por hora, tempo em hora, beleza, compatível. Então, o que a gente vai ter ali, é um gráfico, mas foi segmentado em duas partes. Uma pintada em verde e outra pintada em azul. A parte em verde, ele vai de 0 até 3 e vai do 0 até 90. Então, assim, a gente vai ter a configuração de um retângulo. E nessa ideia, o que a gente vai ter? Fazer análise da área, base vezes altura. 3 vezes 90. Então, para esse trecho de 3 horas, esse veículo percorreu 270 km. Agora, o segundo trecho definido em azul. Então, a gente vai ter do 3 horas até as 5 horas. Isso quer dizer o quê? Então, 2 horas que a gente vai ter de movimentação. E isso a uma velocidade de 60 km por hora. Nesse contexto que a gente vai ter ali, o que vai estar acontecendo? Então, a gente vai ter que a distância percorrida foi de 120 km. Como é um gráfico só, a gente fez uma análise separada dos componentes, mas eu tenho que unificar ao final. Então, assim, área 1 mais área 2 vai gerar um total de 390 km, que é a distância total percorrida por esse objeto nesse intervalo de tempo. Avançando mais um pouco, mais uma questão ali que se refere a isso, ele diz ali, a utilização de receptores GPS é cada vez mais frequente em veículos. O princípio de funcionamento desse instrumento é baseado em intervalo de tempo de propagação de sinal por meio de ondas eletromagnéticas, desde os satélites até os receptores GPS. Considerando a velocidade de propagação da onda eletromagnética, sendo 300 mil km por segundo, velocidade da luz é essa, ok? Em determinado instante, um dos satélites encontra 30 mil km de distância do receptor. Qual é o tempo de propagação da onda eletromagnética emitido por esse satélite até o receptor? Então vamos dar uma olhada. A formulazinha que a gente está acostumado, velocidade igual a distância pelo tempo. Eu vou inverter a velocidade do tempo de localização. Tá? Então, inverti na fórmula e agora eu trabalho, que a distância sendo 30 mil quilômetros, as unidades de medida ali são compatíveis, quilômetro é compatível com quilômetro, sobrou o segundo, que vai ser a nossa unidade de medida no final. Ao fazer ali, então, 30 mil divididos por 300 mil, chegaremos ali em 0,1 segundo. Por isso é extremamente dinâmico esse avanço que a gente vai ter ali do sinal, seja de uma TV a cabo ou alguma coisa do gênero, beleza? Nesse caso, nossa resposta ali é definida como letra C, ok? Avançando mais um pouco, vamos para a parte da dinâmica. Mas, quando a gente fala de dinâmica,
O que é ser forte? Então, eu trouxe dois personagens aqui. À esquerda, um personagem tradicional do Dragon Ball, o Goku, e à direita, um personagem tradicional do Cavaleiros do Zodíaco, que é o Saga, da constelação de Gêmeos. Então, nesse caso aqui, ó, o que é ser forte? Vamos definir ali, ó. Dentro da parte da dinâmica, que é a parte da física que estuda o que se refere à força. Por definição, força é uma grandeza física capaz de causar ou reter movimento ou gerar deformação. A unidade de medida é definida como Newton, que a gente vai ter ali. A partir desse componente, a gente pode perceber que essa força pode ser usada em conjunto, tá? Seja em sentido contrário, tá? O caso do cabo de guerra, que a gente vai ter ali duas equipes que estão brincando ali, basicamente, sei lá, no jardim de uma casa. E a gente vai ter aqui, ó, à direita, as pessoas se ajudando ali para tentar desatolar esse carro. Então, a gente vai ter aqui, ó, à esquerda, aplicação de forças em sentidos contrários, à direita, aplicação de forças no mesmo sentido. Avançando nessa ideia, fala ali, ó, duas pessoas aplicam força ao empurrar um carro, uma de 550 newtons e outra de 480 newtons. Qual é a força resultante? Força para o mesmo sentido, soma elas. Vamos ter um total de 1030 newtons. Segunda, um cabo de guerra, a equipe da direita realiza uma força de 8.680 newtons, a da esquerda uma força de 7.880 newtons. Qual equipe venceu? E qual a força resultante? Então percebam que a equipe da direita está fazendo uma força maior, e a força nunca vai ser negativa, ela sempre está do lado maior. Tá? Então é o que a gente vai fazer uma conta de menos, e o resultado vai ser igual a 800, que foi 800 newtons a vantagem da equipe à direita. Tá? Agora vamos pegar aqui, ó, nessa configuração da terceira questão, qual é a força resultante, sabendo que a variável A no eixo Y vale 3 newtons, a variável AX no eixo X ali vale 4 newtons, ele quer saber a situação de A, quanto que ele vale. Então, por Pitágoras, a gente vai ter ali, ó, a nossa hipotenusa é o A ao quadrado, os catetos são 3 e 4, que eu tenho que levar ao quadrado. 3 ao quadrado vai dar 9, 4 ao quadrado 16, que somados darão 25 e extraindo a raiz vai dar 5. Tá? Algum tempo atrás eu comentei com vocês, ali a ideia de alguns triângulos bases da matemática, um deles era o 3, 4, 5, que ele vale para essa configuração e para qualquer múltiplo deles. Tá? Na dúvida, consulte seu caderno que você deve ter as anotações lá, porque eu passei isso para vocês. Avançando, leis de Newton. O que teremos ali? Ó? As leis de Newton são divididas em três. A primeira delas ali é a lei da inércia, que ele fala ali, ó, todo corpo que está em repouso tende a continuar em repouso, todo corpo em movimento tende a estar em movimento com velocidade constante. Então, o que importa é que a gente vai ter que dessa movimentação aqui, ó, nessa configuração, nessa análise. Então, assim, a velocidade é a mesma para esse tipo de movimento. Então, é um contexto extremamente amplo para a gente estar trabalhando. Então, a velocidade não muda, a inércia mantém a velocidade constante. É um caso de MRU que a gente vai ter ali. Tá? Então, assim, ó, um detalhe que tem ali, ó, imagina que tem uma pessoa que está cavalgando, o cavalo está a alta velocidade, de repente ele para. E o que acontece? A pessoa, se estiver desatenta, acaba sendo arremessada para frente ali. Alguns acidentes de cavalo fazem com que o cavaleiro ali, ou a amazona, acabe quebrando o braço, a perna, a bacia. Então, assim, gera algumas complicações ali. E nesse contexto, o que a gente vai estar pegando como referência? Toda essa situação, o corpo que está em movimento tende a permanecer em movimento. Por isso que é importante, pessoal, quando você adentra num carro, colocar o cinto de segurança. Por mais que você confie no seu pai, na sua mãe, eles dirigiam muito bem, então assim, você tem pessoas externas a ele ali que estão fazendo movimentação no trânsito também, que acabam sendo imprudentes. E isso você vê ali pedestres imprudentes, ciclistas, motociclistas, pessoas ali que dirigem carros de pequeno porte, de grande porte, que são imprudentes. Então, assim, isso é complicado. Então, coloque o cinto de segurança para a sua segurança pessoal. Atentos com isso, tá? Então, aqui, ó, segundo a lei de Newton, é chamado como princípio fundamental da dinâmica, que fala ali que a força resultante que atua sobre o corpo é proporcional ao produto da massa pela aceleração por ele adquirida. Lembrando que a força é má, é o produto da massa vezes a aceleração. Terceira lei de Newton é conhecido como ação e reação. Então, olha o que ele fala ali, ó.
Para toda ação sobre um objeto em resposta à interação a outro, existirá uma reação. Tem mesmo valor e direção, porém com sentido oposto. Um detalhe importante aqui é que quando você vai fazer uma análise ali da terceira lei de Newton, ela tem validade sim para objetos diferentes. Ele pode ou não estar em movimento. Uma ideia, por exemplo, ali, vamos dizer que eu estou jogando uma partida de futebol, vou realizar a cobrança de uma penalidade máxima. Então, ali, eu aplico a força, por exemplo, na bola, ela vai se deslocar, que a gente vai ter ali. Então, assim, teve contato entre dois corpos, ação e reação, beleza, tem validade. Eu estou aí, por exemplo, na escola e eu posiciono as minhas duas mãos na parede e faço força para tentar derrubar a parede. Eu vou ter êxito? Não, eu não vou ter êxito. Mas eu estou fazendo força. Mas está tendo movimento? Não, não está. Então, assim, mas está tendo dois objetos distintos ali que estão em contato. Então, assim, a terceira lei de Newton tem validade tanto se tem ou não movimento. Então, é isso que tem que ser levado em consideração, beleza? Atentos a isso. Então vamos dar uma olhada ali para a gente ver mais um exemplo, e esse eu fiz questão de trazer para vocês. O que acontece? Você tem a ação, que é a bola, dá uma bolada na cara desse atleta. A reação é o atleta dar uma narigada nessa bola, ou dar uma carada nessa bola. Então, assim, muitas vezes ali o que a gente leva em consideração é o senso comum. No senso comum, a gente vai ter principalmente no boxe, vamos dizer que um pugilista vai lá, acerta uma porrada na cara do segundo pugilista. A gente imagina que a reação dele é levantar e partir para cima novamente ali, mas não. Pela física, a ação foi o pugilista acertar um soco na cara do segundo pugilista. E a reação do segundo pugilista foi dar uma carada na mão desse primeiro pugilista. Então, assim, eu sei que pode parecer estranho, contraditório ou até mesmo esquisito, mas é assim que a gente faz análise dos componentes da física, ok? Avançando aqui, ó. E outra, não vale só para isso. O fato de você caminhar, você exerce uma força sobre o chão te empurra. Então, assim, o mesmo módulo de direção sentido oposto, por isso que você faz uma força para trás e você vai para frente, certo? Então, tem isso como referência. O que a gente vai ter ali, ó, analisando a ideia do globo da morte, você vai ter ali movimentos circulares que acabam ocorrendo. Por intermédio desses movimentos circulares que a gente vai ter, a gente acaba trabalhando com atuações. Nesses componentes ou nessas atuações, o que a gente vai ter como força de configuração ou o que a gente acaba tendo ali como elemento para estar trabalhando. Então, são bases que a gente acaba pegando de maneira mais fundamental para que a gente consiga ter atribuições distintas desses componentes ali. E aí o que acontece? A velocidade que a gente vai ter mínima para fazer esse movimento vai ser a raiz quadrada do produto da gravidade vezes o raio. Então, quanto maior é o raio, maior é a velocidade. Menor o raio, menor a velocidade. Antigamente, em circos, tinha o globo da morte, não sei atualmente como que está, mas antigamente eles faziam muito uso disso, e dependendo do globo da morte que era o maior, colocavam até 5 motocicletas ali dentro. Tem como fazer isso? Tem. É seguro? É, se você tiver uma velocidade mínima. Para quem já assistiu aquele filme dos Simpsons, acaba mostrando alguns componentes disso aí. Quem não viu, dá uma olhadinha lá. Avançando aqui, pessoal, para a força, quando a gente vai fazer uma análise, o que a gente vai ter ali? A ideia da força que a gente vai ter como atuação, ela pode aparecer em algumas vertentes, tá? Nessa ideia da força que a gente vai ter ali, ela pode aparecer como força elástica, força da gravidade, força de atrito, tá? Mas a gente consegue estar fazendo ali a análise de força elétrica, força gravitacional, que a gente vai ter aqui, e força gravitacional, que eu estou me referindo aqui a força entre objetos celestes, tá? Planetas, estrelas, planetas, suas respectivas luas, é isso que eu estou levando em consideração. Aqui, a força da gravidade que aparece aqui é convencional ao peso do objeto. Mas temos também força de natureza elétrica, força de natureza magnética, mas isso é uma situação que a gente vai ter em outros momentos, ok? E aqui o que a gente vai ter ali? Também uma ideia da quantidade de movimento, tá? Algo que fala ali, se observarmos uma partida de bilhar, veremos que uma bolinha transfere seu movimento totalmente ou parcialmente para outra. Para quem já jogou bilhar, sabe o que acontece. Então você tem o taco, você tem que acertar a bola branca, e a partir do movimento da bola branca, ela vai acertar as outras bolinhas que elas vão se espalhar. Se você é a primeira pessoa a jogar, você vai acertar a bolinha, essa bolinha vai acertar as demais, e daí o que acontece? Pode ser que ela pare o movimento, mas toda a energia que você transferiu para ela será gradativamente transferida para as outras. Então você espalha
as bolas ali no meio do jogo. Se tiver sorte, você já derruba até alguma logo no começo, tá? Então assim você começa a estar avançando. Então o que a gente vai ter ali, pessoal? É a quantidade de movimento relaciona a massa do corpo com sua velocidade, por intermédio da equação, que é igual ao produto de m vezes v, aonde a gente vai ter que a direção é a mesma da velocidade, certo? Se eu acerto uma bolinha da direita para a esquerda, ela vai continuar o movimento da direita para a esquerda, certo? E a unidade de medida que a gente vai ter no sistema internacional é o quilograma, que é a unidade de medida de massa, vezes o metro por segundo, que é a unidade de medida da velocidade. Avançando nessa ideia, a gente também pode ter a conservação da quantidade de movimento. Isso é importante, porque sempre na física temos ali unidades de conservações, onde a quantidade final deve ser a mesma quantidade inicial. Então, energia não se cria, não se destrói, se transforma ou se converte, que a gente vai ter ali, tá? E aqui eu trago um exemplo. Um corpo de massa 4 kg se desloca com velocidade constante igual a 10 metros por segundo. O outro corpo de massa 5 kg é lançado com velocidade constante de 20 metros por segundo em direção ao outro bloco. Quando os dois blocos se chocam, ficarão presos por um velcro colocado em suas extremidades. Qual será a velocidade que os corpos unidos terão? Então vamos dar uma olhada ali. Então o que a gente vai ter, pessoal? É o produto da massa vezes a velocidade do objeto 1 adicionado do produto da massa vezes a velocidade do objeto 2 vai ser igual à somatória das massas deles em relação à nova velocidade que a gente vai ter ali. Nesse componente, o que é importante para que a gente venha a analisar? Massa do objeto obrigatoriamente em quilogramas e massa obrigatoriamente em velocidade, desculpa, obrigatoriamente em metro por segundo. Agora vamos substituir os valores. Vai ficar ali 4 vezes 10 mais 5 vezes 20, que é igual a 4 mais 5, que eu vou multiplicar a velocidade. Ficando ali, então, 40 mais 100 igual a 9v. Ao fazer 100 mais 40 vai dar 140, o 9 que está multiplicando passa dividindo, teremos uma velocidade de 15,5 metros por segundo. Então isso vai dar a configuração que a gente tem a partir desse movimento. Então isso vai estar direcionando o que vai estar rolando ali. Bom, agora analisando mais um pouquinho, que a gente vai ter assim dentro dessa ideia da revisão, então o que a gente vai ter ali, ó, um objeto de massa 12 kg é lançado para o alto com velocidade de 15 metros por segundo. Com base nesse contexto, determine a altura máxima atingida por esse objeto, beleza? Ele dá o dado da gravidade e ele fornece para a gente 3 equações. Bom, primeiro passo, você tem que dar uma olhada aqui para verificar certinho que tipo de equação é a mais adequada para essa. Vamos dar uma olhada. Na primeira velocidade, na primeira equação, desculpa, que é a da velocidade, percebam que eu tenho ali a altura, eu não tenho, então eu não posso usar ela, então eu já descarto logo de cara. Na segunda equação, percebo que eu tenho altura. Poxa, beleza, eu quero altura, mas percebo que ele está dando tempo e eu não tenho tempo, então eu não consigo usar ela. Agora, na minha terceira equação, eu vou estar vinculando a ideia da velocidade com altura. Opa, então eu tenho altura, então essa eu posso usar. Então o que a gente faz? A gente vai utilizar essa então. Ao fazer o uso, então a gente tem a velocidade inicial, eu tenho a gravidade, não tenho a altura e não tenho a velocidade final. Poxa, como que eu vou fazer? Galera, a velocidade final que a gente acaba analisando, o que vai acontecer? Ela vai estar vinculada de maneira mais direta no seguinte contexto. Ela vai estar vinculando algumas ideias de configuração que a gente vai ter ali a partir do momento que você vai ter o ponto máximo, a velocidade é zero, porque ela tem que mudar a trajetória. Se ela está subindo, ela vai descer, certo? Então, é isso que a gente tem aqui, ó, como representação e referência. Nessas ideias, pessoal, que a gente acaba trabalhando ali como configuração e elementos base que a gente vai ter ali, ó, o que eu vou ter como referência? Vamos substituir os valores. Vai ficar 0 ao quadrado igual a 15 ao quadrado menos 2 vezes 10 vezes ΔH. Beleza? Mas por que está aparecendo menos? O que está acontecendo que aquele sinal inverteu? O fato de você estar fazendo um movimento a favor da gravidade, ele é positivo, certo? Mas se é contra a gravidade dele é negativo e o objeto eu estou lançando para o alto, então eu estou fazendo uma movimentação contra a gravidade. Por isso, o sinal de menos. Vou evoluir a conta, 15 ao quadrado, 225, 2 vezes 10 vai dar 20. Aquele menos 20 ΔH eu jogo para o outro lado, invertendo o sinal dele, deixando positivo, e isolando ΔH, o 20 que está multiplicando passa dividindo e chegaremos a uma altura de 11,25 metros, certo? Então, isso é a configuração que a gente tem ali.
Bom, analisando ali, ó, um veículo de massa 1.200 kg desloca-se em uma curva de raio 25 metros com velocidade de 72 km por hora. Qual é a força centrípeta? Poxa vida, tem como a gente analisar? Tem sim. Como que vai ser a configuração? Vamos dar uma olhada. Para a gente fazer análise ali, inicialmente eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que converter essa velocidade ali para metro por segundo. Primeiro ponto que a gente vai ter ali, ó. Então, quando a gente começa a ver esses componentes e averiguar essa situação, eu vou ter que colocar no sistema para que a gente consiga estar verificando ali essas ideias. Nesses componentes que a gente começa a ter, nessas configurações, o que eu vou ter como base para que a gente consiga estar fazendo as representações desses componentes? Quando a gente começa a fazer essas análises, pessoal, o que a gente vai ter ali? Para a gente fazer a determinação, então eu vou ter elementos ali, como sendo a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Fazendo essa atuação que a gente vai ter no meio desse caminho, eu vou ter que a configuração se dá da seguinte maneira, ó, vai ficar 20 ao quadrado dividido por 25, 20 ao quadrado vai dar 400, que divididos por 25 vai dar 16, 16 metros por segundo, beleza? Esse é um ponto que a gente vai ter ali como referência. Segunda situação, que a gente acaba trabalhando ali como base, o que eu vou ter como referência, eu vou ter ali ó, a ideia da força. Eu não cheguei no resultado final, eu consegui a primeira etapa. E a força é má, mas o A pode ser sim a aceleração centrípeta. E aí eu multiplico 1.200 por 16, chegando em 19.200. Então isso a gente consegue estar vinculando essas informações para que a gente consiga ter esses elementos ali como base, ok? A partir desses elementos, vamos ali para mais um exercício. A gente está indo meio rápido aqui para tentar ganhar tempo, porque tem bastante coisinha para a gente ver ainda, certo? Então, vamos analisar essa configuração e olha o que ele diz ali, ó. O peso de um objeto na Lua é de 48 newtons. Determine o peso desse objeto na Terra. Ele fala que a gravidade da Terra vale 10, a gravidade na Lua vale 1,6. Beleza? Vamos fazer análise para a gente conseguir pegar isso aí como configuração. Então, esses elementos que a gente vai ter aqui como base de referência, pessoal, ele vai estar dando a base para que a gente consiga estar fazendo as análises. Então, a partir dessas análises que a gente vai ter, a gente consegue estar vinculando essas configurações e fazendo algumas correspondências. Para isso, eu preciso pegar o peso deles. E o peso, o exercício deu. A gravidade na Lua, eu sei quanto vale 1,6. Isolando, aquele 1,6 que está multiplicando passa dividindo, eu acho que a massa vale 30, ok? Lembrando que a massa é igual para qualquer lugar do universo. Ela acaba sendo diferente o peso em função da gravidade local. Tá? Então a gente vai fazer a análise do peso desse objeto na Terra, que é a massa vezes a gravidade na Terra, ou seja, 30 vezes 10, que resulta em 300 newtons, tendo a nossa letra B como correspondência, certo? Avançando aqui, ó, sistema de polias. Atenção com esses exemplos. A gente consegue ter essas configurações ali justamente para que a gente consiga estar fazendo uma base de referência que ela seja mais ampla. Então, assim, conforme a gente vai ter ali essa base de referência, então sempre atentos com isso, tá? É importante que você consiga ver essas representações e consiga estar fazendo uma análise de uma maneira adequada. Então, assim, ó, isso é de extrema importância para que a gente consiga estar fazendo análises ali que sejam mais substanciais, ok? Então, são elementos que a gente acaba pegando como representação. Outra base de contexto que a gente vai ter aqui, ó, no meio desses elementos, é quando a gente consegue estar trabalhando ali também com o objeto que está suspenso, sempre vai ser ele que vai gerenciar a movimentação desses componentes, então atentos com isso, certo? Então é de suma importância também que você consiga estar fazendo análise de uma maneira mais adequada, é importante que você consiga estar fazendo assim essas composições, então é de suma importância, beleza? Então assim, atenção com esses componentes, então o detalhe que a gente vai ter na imagem de cima, a gente já bateu bastante com esse tipo de exercício, que você vai ter que a configuração desses elementos ali vai garantir que o objeto amarelo se desloque. No caso de baixo, é o amarelo que vai deslocar, porém é o amarelo com mais massa. Então, atenção com isso, certo? Então, muita análise ali na hora de fazer um problema desse.
Bom, quando a gente trabalha com a ideia de trabalho e potência, então aqui ó, eu trago para vocês mais uma vez uma equação que a gente acabou verificando, aliás, uma equação não, desculpa, um exercício que a gente viu ali, mas de uma maneira em aulas anteriores. Então, olha o que ele fala ali. Um objeto de massa 30 kg é deslocado por 12 metros ao longo de 5 segundos. Determine velocidade, aceleração, força, trabalho e potência. Detalhe, esse tipo de exercício, gente, é um exercício fácil, mas é um exercício perigoso. Caso aconteça de você errar um dos componentes, o efeito é cascata, então você vai errar de maneira generalizada. Atenção com isso, beleza? Muito cuidado na hora desses componentes ali. Então, isso é uma coisa que você tem que estar extremamente antenado, certo? Bom, outra composição que a gente vai ter ali, ó, para que a gente consiga estar fazendo essas análises, vamos avançar. E você vai ter que estar pegando ali como referência para estar fazendo uma configuração. E nessa configuração, o que, que você precisa fazer? Você precisa analisar se a distância está em metro e o tempo está em segundo. Ó, olhou ali, está tudo certo, beleza, toca o barco e vamos para frente. Então, assim, ó, quando a gente começa a estar vendo essas análises, pessoal, o que, que a gente vai ter ali, ó, como representação no meio desses componentes. Então eu vou ter que esses elementos, galera, eles acabam trazendo como base substancial mais algumas configurações. Então assim, também de suma importância para que a gente consiga estar fazendo algumas análises aí, certo? Bom, vamos pegar mais uns componentes ali para que a gente consiga estar pegando ali como configuração. Agora, tendo a ideia da velocidade, eu consigo achar aceleração. Dividindo ali 2,4 por 5, vou chegar em 0,48. Beleza? Achei a aceleração. Eu quero a força. Tem como? Claro que tem. A gente vai ter que fazer análise ali, então, da força aplicada. Então, força é vai ser a massa vezes a aceleração. 30 vezes 0,48, que resulta em 14,4 newtons. Trabalho realizado, que a gente vai ter ali, pessoal, como que vai ficar? O trabalho, pessoal, ele pode aparecer de algumas maneiras. Uma delas é representada pela letra W, expresso como work. Ele pode apresentar também a letra grega tal, que ele vai estar representando esse componente ali, aonde essa letra de referência que a gente vai ter ali, pessoal, é o ambiente grego, mas é a mesma configuração. Depende de material didático apenas para que a gente consiga estar trabalhando com essa configuração. Mas o que eu vou ter? Esses elementos vai resultar então em 172,8 joules. A potência, eu vou pegar isso e dividir pelo tempo em segundo, chegando em 34,56 joules. Um aspecto que pode aparecer na avaliação de vocês ali é em relação a um cavalo de potência, mas deem uma pesquisada ou busquem essa informação lá no caderno de vocês que está lá, certo? Força de atrito, que a gente vai ter ali, ó, a força de atrito, pessoal, ela depende das superfícies em contato, tá? Então aqui, ó, eu tenho uma condição de asfalto seco, asfalto molhado, asfalto com neve e até vamos dizer que eu tenho asfalto e uma camada de barro por cima dele. Então assim, isso vai gerenciar a ideia que a gente vai ter aqui dessa equação, tá? Então o que, que vai estar acontecendo? Nessa equação a gente vai ter que a velocidade máxima de uma curva é o produto dentro da raiz ali do coeficiente de atrito, o raio e também a gravidade que a gente vai ter como atuação. Então são esses elementos que são básicos e fundamentais para a gente ter ali. Ó. Cada condição climática gera um coeficiente diferente. Então assim, se você tem uma placa de trânsito ali que está 40 km por hora para fazer uma curva, essa condição aqui no Brasil é vinculada à chuva, certo? E pneu em bom estado, que nem aquele pneu que está à esquerda. Se você tiver um ambiente ali que está seco, você pode fazer a curva numa velocidade um pouco maior? Pode. Mas se o teu pneu estiver careca, então aí já complica um pouco, então você perde aderência. Então muita atenção com isso, tá? Por isso que não é à toa que pneu careca dá multa, tá? E multa pesada. Quando a gente começa a ver ali, ó, olha a configuração. Qual é a velocidade máxima que um veículo pode realizar em uma curva onde seu raio é de 80 metros e o coeficiente de atrito vale 0,245? Então, use G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Vamos avançar. Fazendo isso, a velocidade máxima, eu vou executar o produto, substituindo os valores, multiplicando eles vai dar um total de 196, aonde extraindo a raiz quadrada resulta em 14. Esse 14 metros por segundo não é um padrão do Brasil. Eu vou multiplicar por 3,6, aonde a gente vai chegar na velocidade de 50,4 km por hora. Se eu falar essa velocidade, todo mundo consegue compreender, mas se eu falar 14 metros por segundo, não dá tão certo assim.
Quando a gente vincula a ideia de energias, pessoal, energia mecânica descarte ela, mas saibam que ela faz parte ali, a composição dela se baseia em energia cinética e também energia potencial, sendo a energia potencial definida como energia potencial gravitacional e também energia de deformação, que é energia elástica, certo? Então, galera, o que eu digo para vocês ali? Essa foi a nossa última aula do ano. Então, tudo que eu podia fazer para ajudar vocês está distribuído ao longo dessa aula e ao longo do ano todo, tá? Então, daqui para frente, pessoal, a responsabilidade é mais de vocês. Nessa última semana que vocês vão ter para fazer o exame final, estude, mas estude mesmo, leva a sério. Se você deu alguma bobeira ao longo do ano, aproveite essa semana para correr atrás. Não perca seu ano à toa, certo? Então, assim, corra atrás de uma maneira generalizada, que semana que vem estaremos aqui novamente. Só que semana que vem eu já não vou conseguir ajudar. Se ajudem muito, reúnam-se aí, seja no ambiente virtual ali para que vocês consigam estar estudando, um dê apoio para o outro. Isso é importante nesse momento, beleza? Então eu já vou descompartilhar minha tela aqui com vocês e daí já estou finalizando a aula, beleza?